Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje, nesse Evangelho de Mateus, que descreve Jesus caminhando sobre o mar e Pedro tentando andar sobre a água, é uma passagem cheia de significado e lições valiosas para a vida espiritual e a vida de fé. E algumas reflexões que nós podemos extrair desse episódio são as seguintes. Primeiro, a confiança e a coragem. A primeira reação dos discípulos ao verem Jesus caminhando sobre a água foi o medo. No entanto, Jesus lhes diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Isso nos ensina a importância da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. Ter coragem na jornada de fé é fundamental para superar os desafios que surgem. Depois, a lição do passo da fé. Pedro, ao pedir a Jesus que o chame para caminhar sobre a água, demonstra um grande ato de fé. Ele sai da barca e dá um passo em direção a Jesus. Isso nos lembra que a fé muitas vezes exige que saiamos da zona de conforto e tomemos passos ousados em direção ao desconhecido, confiando que Deus nos guiará. Outra lição, a questão da dúvida. Pedro começa a afundar quando sente o vento forte ao seu redor e permite que a dúvida entre em seu coração. Essa parte da história nos lembra que, mesmo quando temos fé, nossas dúvidas e medos podem vir à tona e até mesmo nos atrapalhar. É importante manter o foco em Jesus e não permitir que as circunstâncias nos desviem. Outra lição, a ajuda de Jesus ao resgatar Pedro. Quando Pedro começa a afundar, ele clama por Cristo, pedindo sua ajuda. E Jesus estende a mão para salvá-lo. Isso mostra que mesmo quando falhamos, ou até mesmo duvidamos, Jesus está sempre pronto para nos resgatar e nos sustentar. Sua graça e misericórdia estão sempre disponíveis para nos levantar quando caímos. E finalmente a lição do reconhecimento da divindade. Pois os discípulos prostram-se diante do Mestre e o reconhecem, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Aqui é a lição do reconhecimento. Esse evento reforça a divindade de Jesus, sem dúvida, e reforça a sua autoridade. A autoridade essa que ele tem sobre a natureza, sobre as circunstâncias, sobre a vida, sobre o mundo. Isso nos lembra que, independentemente do que enfrentamos, Jesus é digno de nossa adoração e também de nossa confiança. Em resumo, essa passagem de Mateus nos convida a confiar em Deus, a ter coragem na jornada da fé, a superar nossas dúvidas e a reconhecer a autoridade e divindade de Jesus. É uma história que nos encoraja a olhar além das dificuldades ou das circunstâncias e a manter nossos olhos fixos em Cristo, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. Querido filho, nas águas agitadas da vida, saiba que estou sempre ao seu lado.
pronto para estender minha mão e guiá-lo com amor e cuidado, mesmo quando as ondas do medo tentarem envolvê-lo. Lembre-se de que estou aqui, pronto para fortalecer sua fé e dar-lhe coragem. Não tema as circunstâncias desafiadoras que possam surgir, pois o vento contrário que sopra em sua jornada não é mais poderoso do que a minha presença ao seu lado. Quando os momentos de dúvida surgirem, olhe para mim e encontrará um firme alicerce sobre o qual pode caminhar. Assim como chamei Pedro para andar sobre as águas, eu também convido-o a dar passos de fé. Confie em mim e não permita que as preocupações o impeçam de avançar. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Estou sempre presente, pronto para sustentá-lo quando suas forças vacilarem. Se por acaso você sentir que está afundando nas preocupações e dúvidas, saiba que meu amor é profundo e eterno. Quando clamar por ajuda, estenderei minha mão para levantá-lo, para resgatá-lo das águas turbulentas. Minha graça é suficiente para você e minha compaixão nunca falha. Confie em mim, querido, e saiba que estou sempre presente para iluminar seu caminho, acalmar as tempestades e guiar seus passos. Mantenha seus olhos fixos em mim e você encontrará a coragem que precisa para caminhar com fé, sabendo que a jornada é feita comigo ao seu lado. Eu sou Jesus, o Senhor da vida.